Bom pessoal, tô de volta trazendo mais informações para vocês. Sou Rilgley Fagundes, canal Brasil Notícias, e hoje é dia 15 de agosto de 2020, sabadão, né? Dia do pessoal descansar. Alguns lugares já estão voltando a trabalhar, né? Outros não, mas enfim. Bom, de qualquer maneira, um ótimo final de semana para vocês aí. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria e nós vamos falar aqui do perigo, gente, que será a PL 2630, caso ela seja aprovada. Tem um vídeo aqui do lado, ele é muito longo, não dá para me passar ele todo, vou passar aqui pelo menos uns 10 minutos, mas vai dar uma compreensão do tamanho do perigo que vai ser se nós não fizermos nada e deixarmos essa PL ser aprovada. Vamos lá? Assustador, se o PL das fake news for aprovado, as conversas em aplicativos poderão ser rastreadas. Você já pensou, gente? Tudo que você escrever no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Messenger, isso ser rastreado? Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, dá aquela forcinha pra gente aí. Vamos lá? Em entrevista bastante esclarecedora na TV Jornal da Cidade Online, o deputado Diego Garcia, Podemos do PR, abordou diversos temas como o PL 2630/20, o PL das fake news, educação no Brasil, reforma tributária, pós-pandemia e até a suposta renovação do Congresso e do Senado. Bom, vamos lá. Alguns destaques da entrevista. Vamos lá. No vídeo nós vamos passar só a primeira parte, que vai ser praticamente falando sobre a questão da PL, tá? Depois, se vocês quiserem conferir, depois vocês assistem o vídeo inteiro. Aqui tem uns pontos que a gente vai colocar para vocês rapidinho, uns resumos. Vamos lá. PCdoB escolhe quem vai debater sobre fake news. Muito importante você observar isso aqui, ó. PCdoB é quem escolhe e vocês têm que prestar atenção quem são as pessoas escolhidas, viu? Vice-líder do governo, Garcia, ao perceber as manobras da esquerda e seus aliados para que apenas um lado seja ouvido nas discussões sobre fake news, apresentou uma lista com nomes para participar do debate na Câmara, inclusive alguns conservadores. No entanto, as sugestões não foram aceitas. Preste atenção no que eu estou lendo aqui para vocês, tá? O pessoal vai colocar só pessoas que apoiam a PL para debaterem o assunto. Não vão colocar pessoas contrárias, o PCdoB, né? Partido Comunista, que precisa cercear o povo para que o comunismo e o socialismo tome conta, porque não funciona de outro jeito, né? Então o que eles fazem? Eles colocam só um lado da ideia para dar a entender a você que todo mundo é favorável, quando na verdade eles não colocam o contrapartida. Mas tudo bem. E aqui o projeto do deputado, da lista, de apresentar outras pessoas para fazer realmente um debate de verdade, foi rejeitado. Veja só. Aqui onde foi que eu parei? Olha só. No entanto, as sugestões não foram aceitas. Adivinha por quem? Pelo deputado federal Orlando Silva, PCdoB, que está coordenando os debates. Entre os nomes estavam os do jornalista... deixa eu ver, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Bernardo Custer, entre outros. Por que será que o Orlando Silva não quis deixar esses nomes serem colocados lá, né? E é bom lembrar, gente, deixa eu fazer aqui um breve relato para vocês. Orlando Silva é o deputado que censurou 2 vídeos meus, tá? Só para lembrar para vocês aí, censurou 2 vídeos meus, eu mostrei um projeto dele aqui, e aí ele não gostou do que eu expus e mandou tesourar o projeto, os 2 vídeos, tá? Vale lembrar que Orlando Silva, homem de confiança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já foi ministro dos esportes no governo Dilma e deixou o ministério após denúncia de possíveis desvios de dinheiro público. Conversas rastreadas. Vamos lá agora. Conversas rastreadas. O perigo. Diego Garcia explica os motivos pelos quais o PL 2630/20 não deve avançar em hipótese alguma, pois é um projeto de lei extremamente perigoso. Não podemos aceitar que a toque de caixa, um projeto com mais de 30 artigos, um projeto de lei que vai interferir na vida de todos os brasileiros. Aqui, continuando. Um projeto de lei que vai criar
um instrumento que não existe em nenhuma democracia ou ditadura do mundo, um instrumento de rastreabilidade. Aplicativos de mensagens como o WhatsApp, por exemplo, que conta hoje com mensagens criptografadas, se a lei for aprovada e sancionada, serão obrigados a criar um instrumento que poderia rastrear todas as conversas, explicou o parlamentar. Ataque aos conservadores, outro tópico. O deputado alertou que o PL 2630/20 nasce com o objetivo muito claro de tentar limitar o crescimento dos movimentos conservadores em todo o Brasil, em especial através das redes sociais. O próprio governo federal tem utilizado muito as redes sociais para dar transparência das suas ações e mostrar o que está acontecendo em nosso país. Então, nos preocupa muito essa forma como o projeto de lei está sendo debatido e discutido na Câmara dos Deputados, diferente daquilo que o Parlamento Brasileiro, uma casa de debates, ideias em que deve se permitir a manifestação de opinião de todos os lados e não apenas de um lado, como estamos vendo neste momento, apontou o parlamentar. É bom lembrar que quando nós fizemos ali aquela questão da escola sem partido, vocês estão lembrados? Veio gente de todas as alas do Brasil. Contras, a favor, tudo. E era um projeto do governo. Veja que aqui é o contrário. Eles não querem permitir o contraditório. Querem ludibriar as pessoas com intelectuais de esquerdas, de nome, para dar a entender que, né, enfim. Houve mesmo renovação do Congresso e do Senado? Pergunta. Diego Garcia não poupou críticas a deputados e senadores que entraram no governo vendendo a ideia de renovação, mas que, na prática, defendem projetos como o PL das fake news. Deputados jovens como Tabata Amaral, PDT, Felipe Rigoni, PSV, parlamentares de primeiro mandato são os autores do PL das fake news na Câmara dos Deputados. O senador Alessandro Vieira, Cidadania, que também representava a renovação, foi o autor no Senado do PL das fake news. Eu fiquei muito decepcionado com, Fica o questionamento ao cidadão brasileiro, quem são os representantes que ele está escolhendo. Temos que ter muito cuidado na hora de escolher, completou o parlamentar. Bom, gente, vamos ao vídeo agora rapidinho aqui, Vamos lá, para não perder muito tempo. Deputado, o senhor sugeriu outros nomes para o debate sobre o PL da censura na internet, mas parece que a sua lista de sugestões não foi aceita pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, que está organizando a discussão, Nessa lista havia alguns nomes ligados ao conservadorismo. Por que não ouvir pessoas de espectros políticos diferentes, já que esse projeto de lei atinge toda a sociedade? Só importa a palavra de quem é identificado com a esquerda? Com certeza. Nós vemos que o projeto de lei ele nasce com um objetivo muito claro, que é de tentar acabar e limitar esse crescimento dos movimentos conservadores em todo o Brasil, e em especial através dos canais pelas redes sociais, e que tem levado informação, que tem levado maior transparência das ações, e o próprio governo federal tem utilizado muito as mídias sociais, as redes sociais, para dar transparência das suas ações e mostrar para a população o que de fato nesse momento está acontecendo no nosso país. Então nos preocupa muito essa forma com que o projeto de lei está sendo debatido e discutido na Câmara dos Deputados, porque diferente daquilo que é e faz parte do parlamento brasileiro, uma casa de debates, de ideias, em que deve se permitir a manifestação de opinião de todos os lados, e não apenas de um lado, como é o que a gente está vendo agora nesse momento, a forma com que a condução desse debate está sendo realizada e feita na Câmara dos Deputados. Cartas marcadas. É algo que nós nunca vimos acontecer. Eu, pelo menos, nesses últimos 6 anos como deputado federal, eu nunca vi algo semelhante acontecendo. Num trâmite normal de um projeto de lei como esse, muito provavelmente nós realizaríamos, por exemplo, nas comissões, audiências públicas em que os dois lados seriam convidados. Isso é muito comum. Não dá para entender o porquê que tanto o presidente da Câmara dos Deputados, como também o senhor Orlando Silva,
que foi o designado pelo presidente Rodrigo Maia para conduzir e coordenar o que eles estão chamando de ciclo de debates, mas que na verdade não é, porque só se debate de um lado, uma face, apenas uma face é ouvida sobre a manifestação do que realmente é esse projeto de lei. Então, para nós, com certeza, isso mostra para a população e mostra também para todos os parlamentares que estão atentos que esse projeto de lei ele não pode avançar, em hipótese alguma. Nós não podemos aceitar que a toque de caixa, um projeto com mais de 30 artigos, um projeto de lei que vai interferir na vida de todos os brasileiros, um projeto de lei que vai interferir na vida principalmente das pessoas mais pobres, mais carentes, porque vai ter artigos lá que vão prejudicar também essas famílias. Um projeto de lei que vai criar um instrumento que não existe em nenhuma democracia e nenhuma ditadura no mundo, né? Um instrumento chamado de rastreabilidade, em que, por exemplo, aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo, que hoje as mensagens são todas criptografadas, passa a partir desse momento, se essa lei for aprovada e sancionada, a serem obrigados a criar um novo instrumento que permitiria dele, por exemplo, saber todas as conversas que você tem no teu WhatsApp. Ele conseguiria rastrear todas essas conversas. E assim também permitir de que, por exemplo, hackers conseguissem ter acesso com mais facilidade a essas mensagens e a essas conversas. Ou seja, é um projeto de lei extremamente perigoso. Nós sabemos que existe um movimento de parlamentares que hoje são alvos aí nas redes sociais justamente pela sua má conduta, por ações inadequadas e que expõem, de fato, a sociedade brasileira a um sentimento que nós repudiamos. E são esses parlamentares que são alvos, né, nas redes sociais o tempo todo, que acabam sendo aqueles que estão defendendo a aprovação o mais rápido possível de um projeto de lei que eu intitulo como um projeto monstruoso e que vai prejudicar muito esse acesso às informações de cada cidadão brasileiro no nosso país. E sobre o inquérito das fake news, qual que é a sua opinião sobre esse inquérito? Olha, o inquérito ele já nasce, né, cheio de vícios, cheio de iniciativas que nós nunca tínhamos visto antes na história aí jurídica no nosso país. Nós nunca tínhamos visto um processo se iniciar e ser conduzido da forma com que está sendo pelo Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo é o acusador, ele também investiga e ele também vai julgar. Então, é um instrumento que, de fato, nós nunca vimos na história do nosso país. Então, são vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, mas, se nós formos ver, todos eles têm o mesmo fim, o mesmo objetivo, que é justamente limitar o acesso da população brasileira aos instrumentos das redes sociais hoje, interferir na vida de cidadãos brasileiros que utilizam esse instrumento para dar transparência, para mostrar a realidade, para manifestar o seu ponto de vista sobre determinados temas e também sobre decisões que os nossos ministros aí do Supremo Tribunal Federal têm sobre determinadas matérias ali. Eu acho que nós não podemos interferir nessa liberdade de expressão que é assegurada pela nossa Constituição Federal e que deve ser respeitada. Nós estamos vivendo um momento muito crítico em que a gente vê tanto esse movimento com esse inquérito por parte do Supremo Tribunal Federal, como também a CPI das fake news, que desde o seu início sinaliza para a sociedade brasileira, seja pela condução do presidente ali da CPI das fake news,
ou até mesmo pelas manifestações da própria relatora da matéria, de que é uma CPI totalmente enviesada, com um foco claro, que é justamente atacar o conservadorismo no nosso país, atacar diretamente o presidente Jair Bolsonaro e atacar todos aqueles que se manifestem na defesa do presidente, na defesa do governo e no rompimento daquilo que não deu certo nos últimos anos e que a sociedade brasileira repudia, em que a sociedade brasileira hoje usa as redes sociais, de fato, para se manifestar contra todos esses ataques que foram feitos, seja no âmbito político, seja no âmbito jurídico, à família, à sociedade brasileira como um todo. Então, nós estamos extremamente preocupados com todos esses movimentos e agora também o PL das fake news. Muito provavelmente, a maior parte dos parlamentares, dos 513 deputados, sequer tem conhecimento sobre o que trata esse PL. O PL que nasce com o objetivo de combater a desinformação, mas que não fala nada de desinformação em nenhum dos seus artigos. Um PL que nasce com o objetivo de combater fake news, mas que não fala nada de fake news em nenhum dos seus artigos. Perdão. Então isso nos preocupa muito, esses movimentos que acontecem de forma simultânea entre o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, mas o poder executivo também está dando já suas respostas e a gente espera que a ação provocada também pelo nosso presidente da República no Supremo Tribunal Federal, que visa proteger justamente pessoas que se manifestam nessa linha conservadora no nosso país e que estão sendo alvos desse inquérito, que o mais rápido possível, eu tenho certeza de que essa ação poderá ter êxito também no Supremo e poderá trazer um pouco mais de segurança a essa liberdade da manifestação que deve ser assegurada a todos os brasileiros no nosso país. Bom, gente, ainda no âmbito do STF... Vou cortar aqui porque são 40 minutos, né? Mas eu acho que fica bem claro, ele expõe ali os pontos interessantes que eu acho que valem a pena nós observarmos, né? Primeiro ponto, a forma que está sendo discutida a PL. O interessante, gente, é quem o Rodrigo Maia escolheu para poder tocar esse barco. Um cara do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Me mostre qual partido, qual comunista tem interesse, né? Tem interesse na liberdade de expressão. Me mostre qual país comunista hoje, ou na história, né? As pessoas têm liberdade de expressão. Todo comunismo sempre censurou as opiniões, principalmente quando essas opiniões se referem ao parlamento ou ao governo. Então, a gente já vê que a escolha do relator, do cara que vai conduzir a questão, já é uma escolha óbvia, né? Você já escolhe um cara que você sabe que ele vai atender aquele propósito, né? Segundo, quem são as pessoas que estão sendo chamadas para debater? Pessoas de lados opostos? Não, pessoas de um único lado. E aí você chama intelectuais da esquerda, você chama nomes que se conceituaram aí, tem um certo peso na sociedade, mas são de esquerda. Aí a pessoa fala assim, não, a gente vai chamar essas pessoas e o que acontece? A população fala, foi fulano quem disse, foi ciclano, olha, foi fulano, filósofo, não sei quem, tal. Não tem o contraditório. Cadê o contraditório? Cadê a outra ala para dizer assim, nós somos contra por causa... Não, só vai ter gente dizendo a favor. Que é para dar ideia de unanimidade, para ludibriar as pessoas, é manipular a opinião das pessoas, né? Ou seja, vão pessoas que não nos representam para falar por nós aquilo que nós... para defender por nós aquilo que nós não queremos. Vocês estão compreendendo mais ou menos a coisa? Né? E aí por aí vai, a metodologia, né? Para combater a desinformação, como ele falou, dentro do projeto não tem nada que fala sobre a desinformação. É óbvio que você pode prestar atenção que os únicos veículos afetados são as redes sociais.
A imprensa não é afetada, a televisão não é afetada, o jornal não é, as plataformas de notícias não são afetadas. Por quê? Aonde é que estão as maiores fake news hoje? Nessa área, mas são as áreas que é a área que eles dominam. Então, presta atenção, aquilo que eles dominam não é afetado pela PL, mas aquilo que eles não dominam e perderam as eleições ou estão sendo criticados através dessas áreas, é justamente elas aonde eles querem dar um jeito de censurar. Né? Rede social pede fora Maia, rede social reclama do STF, é contra certos partidos, expõe certas malandragens. Então tem que calar justamente aonde eles estão perdendo. Já que eles não conseguem dar a volta por cima, é aquele mal perdedor. É aquele mal perdedor, é o moleque que tá jogando bola, o time dele tá perdendo, a bola é dele, ele se envolve e fala, cara, vamos embora, não quero mais não deixa eu ganhar, então vamos embora, pega a bola e vai embora. É o que eles estão fazendo. Estão perdendo no debate democrático, estão perdendo nas urnas, estão perdendo espaço para a sociedade conservadora, perceberam que o Brasil acordou, estão vendo que para eles ou eles dão um golpe ou vão acabar sendo colocados de lado, ou seja, tem que achar um jeito de derrubar a sociedade. Qual é a melhor forma de calar a sociedade? Através das redes sociais. As redes sociais elegeu Bolsonaro. Nós temos reeleição agora em 2022. Bolsonaro precisa ser derrubado a qualquer custo. Precisam se tirar do presidente Bolsonaro e da sociedade o acesso à informação. Precisam voltar a manipular a sociedade através das mídias televisivas e plataformas de notícia. Se as redes sociais continuarem livres, eles não vão conseguir. A Globo tá aí quase falindo, gente. Eles precisam vedar as redes sociais para a Globo se reerguer de novo. E por aí vai, né? Canal Brasil Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais informações.